Então, pessoal, vamos aqui dar continuidade à terceira e última parte da nossa aula de exame físico abdominal. Nessa parte, vamos iniciar falando da palpação abdominal. Bom, como que é feita a palpação abdominal? Essa palpação, ela é dividida em algumas etapas. A primeira delas seria chamada de palpação superficial. E como que isso seria feito? Exatamente como o nome já diz, é algo mais superficial, você não vai aprofundar tanto seu toque, você não vai colocar tanta pressão na sua mão. Para vocês terem uma noção, a profundidade do toque vai ser de apenas 2 centímetros. Ou seja, aqui a intenção não vai ser sentir as vísceras do paciente, a intenção seria o quê? Sentir a parede abdominal. Então, o foco é a parede. E por quê? Porque aqui você vai determinar a resistência da parede do abdômen, você vai ver a continuidade dela, se ela está contínua, se ela tem alguma diástase. Você vai ver se o paciente tem sensibilidade ao seu toque. E você vai ver também se tem presença de massas ou de pulsações na parede do abdômen. Então, eu estou sempre falando, parede abdominal. Você vai sentir ela, você não vai aprofundar o seu toque. E ela é feita unimanual. Então, você vai empurrar suavemente ali a parede do abdômen com uma mão e você vai fazer o quê? Digamos que essa aqui seja a parede abdominal. Você chega com uma mão, empurra suavemente e vai fazendo aqui, ó, movimentos circulares. Não é com a palma da mão, é só com os dedos aqui mesmo. Então, você vai e vai sentindo. Você pode fazer tanto assim, na literatura diz, você pode fazer tanto circular, quanto você pode fazer digitiforme. Eu prefiro circular, porque eu acho que dá para sentir melhor. E aí, você vai ver, por exemplo, se o paciente vai fazer uma contratura abdominal voluntária, porque ele está querendo que é algo fisiológico, ou se ele vai fazer uma defesa da parede abdominal involuntária, o chamado abdômen tábua. Você pega no abdômen do paciente, ele está todo rígido. Isso vai indicar o quê? Uma peritonite difusa. Então, você tem que ter atenção quanto a isso. Tendo feito a palpação superficial, a gente parte para a palpação profunda. E como que seria? Você vai pegar, dessa vez, não apenas uma mão, você vai fazer com as duas mãos, e aí você vai sobrepor uma mão. Então, ou seja, você tem aqui a sua mão esquerda, você vai sobrepor a outra mão por cima e você vai palpar. A palpação você não vai fazer nem com a ponta do dedo assim e nem com a mão assim. Você vai usar essa região da mão, aqui dos dedos, e colocando a outra mão por cima. Então, você faz assim e vai fazendo um movimento circular. E qual que é o objetivo? Verificar se tem presença de massas e avaliar as vísceras internas. Então, aqui o foco já não vai ser a parede do abdômen. O foco, nesse caso aqui, já vai ser a parte interna. Você vai tentar sentir as vísceras do seu paciente. E aí, quando você identifica uma determinada víscera, você vai poder mudar a forma de palpação. Então, por exemplo, você está aqui em todo o abdômen fazendo a palpação assim. Aí você identifica, não, aqui eu estou palpando a parte do cólon transverso. Aí aqui você já pode mudar e palpar de uma forma mais assim. Não, aqui eu estou palpando a parte da curvatura maior do estômago do paciente. Então você já pode mudar a palpação mais assim. E por que eu falo de curvatura maior? Porque a curvatura menor você não consegue sentir. A curvatura maior, principalmente se o paciente for mais magro, você até que consegue sentir ainda, você pode conseguir sentir uma parte do intestino do paciente, e vai variando um pouco de paciente para paciente. Ok, feita a palpação superficial, feita a palpação profunda, você vai partir para a palpação do fígado. E como que é feito? Na palpação do fígado, eu posso fazer por duas técnicas diferentes, e eu vou explicar as duas para vocês. Uma dessas técnicas seria o quê? A técnica de Mathieu, ou técnica de mão em garra. E como que seria? O paciente ele vai estar aqui, então digamos que eu tenho aqui, só um momentinho, pronto. Tenho aqui o paciente, um desenho assim bem bonitinho, né? E aqui o paciente vai estar deitado na maca. E aí você vai estar onde? Você vai se localizar aqui, do lado direito do paciente. Só que nesse caso, você vai estar virado para os pés do paciente. Então, você não vai estar virado para o rosto do paciente, você vai estar virado para os pés dele. Vai estar assim. E aí, quando você vier palpar, tá aqui o abdômen do paciente, você vai começar o quê? Palpando dessa região aqui e vai vir
subindo até encontrar o rebordo costal ou fígado. E aí, vou detalhar mais para vocês. Mas, no caso, o examinador vai estar o quê? Voltado para os pés do paciente. E aí, com os dedos das duas mãos, nesse caso, ele vai flexionar os dedos. Ele vai usar meio que assim. E aí, vai vir puxando na barriga do paciente. E aí, quando você for fazer esse movimento de andar com suas mãos pelo abdômen do paciente, você vai ter que fazer isso coordenado com a respiração do paciente. Então, vamos só ter uma noção. Quando você inspira, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar pressionando o seu diafragma para baixo. Então, você vai estar aumentando a pressão abdominal. E quando você expira, você vai diminuir a pressão abdominal. Então, é mais fácil você subir o movimento quando o abdômen está com maior pressão ou menor pressão. Quando ele está mais tenso ou quando ele está mais relaxado. Quando ele está mais relaxado. Então, no momento que ele expirar, você sobe o movimento. Quando ele parou de expirar, ele começou a inspirar, você para e aprofunda sua mão. Por quê? Porque quando ele expira, ele empurra o diafragma. Se ele empurra o diafragma, ele empurra um pouco o fígado. E aí, se você com a mão parada, se o fígado estiver pertinho, ele vai topar na sua mão e você vai sentir. Então, você vai vindo aqui. Paciente expirou, puxa a mão. Paciente parou de expirar, começou a expirar, trava a mão. E tenta sentir. Não sentiu, vem de novo. Até chegar ao rebote costal ou até sentir o fígado. Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês conseguirem ver melhor. Aqui ele está com o quê? Com as duas mãos aqui, as duas mãos alinhadas e aprofundando os dedos até chegar aqui no rebordo aqui do fígado. Essa é chamada técnica de Mathieu ou técnica da mão em garra. A outra técnica é chamada de técnica de Lemos-Torres. Nessa técnica aqui, vai ser como? Aqui está a maca, o paciente vai estar deitado aqui e neste caso, tá aqui o abdômen do paciente, e neste caso, o examinador vai estar voltado para o rosto do paciente. E aqui, uma mão do examinador vai estar por baixo e a outra mão vai estar por cima. E aí, a mão esquerda, no caso do examinador, vai estar embaixo, enquanto a mão direita vai estar em cima. Eu até desenhei aqui ao contrário. Só um minutinho. A mão esquerda vai estar por baixo e a mão direita vai estar por cima. E aí, qual é o intuito da mão esquerda estar por baixo? É você fazer uma pressão empurrando o tronco do paciente para cima, para que você possa fazer uma elevaçãozinha nesse fígado e facilitar sua palpação. E aí, durante a expiração, você vai comprimir a mão esquerda para cima, enquanto a mão direita vai tentar sentir a borda hepática do paciente. Não sentiu? Quando o paciente expirar, move um pouquinho a mão. Inspirou, levanta a mão esquerda e aprofunda com a mão direita. Coloquei uma imagenzinha aqui para você ajudar a sentir. Então, cada vez que o paciente inspira, empurra a mão esquerda para cima e tenta sentir com a mão direita. Não sentiu? Vai um pouquinho mais para cima. Paciente expirou, empurra a mão esquerda para cima e aprofunda a mão direita tentando sentir. Até conseguir sentir ou até chegar ao rebordo costal direito. Beleza, fez a palpação do fígado? Agora parte para a palpação do baço. A palpação do baço é chamada de manobra de Schuster. Por quê? Porque o paciente fica na posição de Schuster. E qual seria essa posição? O paciente vai estar aqui, em decúbito lateral direito. Por que ele tem o lateral direito? Porque o lado direito do paciente está em contato com a maca. E aí, a perna direita dele vai estar estendida e a perna esquerda vai estar flexionada. Enquanto isso, o braço esquerdo do paciente vai estar aqui, ó, atrás da cabeça dele. Ok, feito isso, vai fazer a manobra de Schuster. Seria o quê? A mão esquerda do paciente vai estar sobre a área de projeção do baço, enquanto a mão direita vai tentar executar a palpação. Então, mão esquerda vai vir aqui pelas costas do paciente e vai fazer a mesma coisa que fez lá no fígado, tentar empurrar aqui para frente, enquanto a mão direita vai tentar palpar o fígado e fazendo a coordenação com a inspiração e expiração do paciente. Geralmente, o fígado não é palpável. Se o fígado está palpável, é sugestivo que você tenha uma esplenomegalia. Outra técnica de palpação do baço seria a técnica de decúbito dorsal. Está ali o paciente deitado em decúbito dorsal. Com a mão esquerda, você vai colocar abaixo do rebordo costal esquerdo do paciente e vai pressionar para cima. Você coloca por baixo, pressiona para cima e faz a palpação. É a mesma coisa da manobra de Schuster,
Só que nesse caso o paciente não vai estar na posição de Schuster, ele vai estar em decúbito dorsal. E aí eu coloquei uma imagenzinha aqui para vocês visualizarem melhor. O paciente está aqui deitado em decúbito dorsal, a mão esquerda vem por trás, fazendo uma pressão para cima, enquanto a mão direita tenta palpar. É sempre a mão direita, a mão dominante, que vai tentar palpar ali a região. Ok, feito isso, vou falar um pouco da palpação do ponto cístico. Carol, onde que fica o ponto cístico? Bom, digamos que aqui eu tenho o rebordo costal direito. E aqui eu tenho a linha hemiclavicular direita. Bem aqui nessa região. Tem a clavícula hemiclavicular direita. Beleza. Como que eu vou definir o ponto cístico? O ponto cístico vai ficar no encontro do rebordo costal direito com a linha hemiclavicular direita. Ou seja, aqui fica o ponto cístico. E o porquê que é importante a palpação do ponto cístico? Porque ali é onde se localiza a vesícula biliar. Então, eu posso ter alguns sinais ligados à palpação do ponto cístico. Um desses sinais seria o sinal de Murphy. E o que seria o sinal de Murphy? É a interrupção abrupta da inspiração ao toque do ponto cístico. Então, você toca o ponto cístico do paciente, aí você pede para ele inspirar e expirar. Aí você pede para ele inspirar de novo. Quando ele expirar de novo, tu aprofunda o toque. Se tu aprofundar o toque e ele interromper a expiração dele, você tem o sinal de Murphy. E isso vai indicar o quê? Colicistite aguda, inflamação da vesícula biliar. Outro sinal que você pode ter, sinal de Courvoisier-Terrier. Neste caso, o paciente não sente dor, porque na outra ele interrompeu a expiração porque sentiu dor. Então, aqui eu não estou tendo dor. Você vai conseguir palpar, você vai lá no ponto cístico, você vai conseguir sentir a vesícula biliar desse paciente. E aí você sente a vesícula biliar, essa vesícula biliar é indolor e teu paciente ele está ictérico. Tu tem essa tríade aí, tu tem um sinal de Courvoisier-Terrier, que ele vai indicar o quê? Neoplasia de cabeça de pâncreas. E geralmente quando você sente é porque já está no estado mais avançado. Ok, próximo passo, sinais de peritonite. Quais são os sinais que me sugerem que meu paciente tem uma peritonite, seja ela difusa ou localizada? Primeiro sinal que eu vou falar para vocês é o sinal de Bloomberg. O que seria isso? É uma dor referida à descompressão brusca no ponto de McBurney. Essa definição é até um pouco confusa atualmente, porque algumas literaturas e até alguns professores eles consideram o sinal de Bloomberg apenas no ponto de McBurney, enquanto que outros professores eles já consideram o sinal de Bloomberg em qualquer região do abdômen do paciente. Por quê? Porque o sinal de Bloomberg ele vai indicar peritonite. Só que aí a peritonite ela pode ser local. Então o sinal de Bloomberg ele vai dar positivo somente naquele local. Mas a peritonite ela também pode ser difusa. E aí, se você fizer o sinal de Bloomberg, se fizer a descompressão brusca nos 4 quadrantes, vai estar positivo nos 4 quadrantes. Então, indo pela visão, pela conceituação mais, como eu posso dizer, uma concepção mais pegada à literatura, digamos assim. O que seria o sinal de Bloomberg? Dor referida à descompressão brusca no ponto de McBurney. Ah, Carol, e como é que eu vou falar a dor, a descompressão brusca nos outros locais? Você pode falar que o paciente tem descompressão brusca positiva. Eu tenho um professor meu que ele gosta muito disso. Ele fala, o sinal de Bloomberg clássico é no ponto de McBurney. Se você quer falar de dor à descompressão brusca em outros locais, você fala dor à descompressão brusca positiva. E pronto. Mas aí vai como seu professor preferir e como você preferir também. Não vou ditar regras aqui. O outro sinal que a gente vai ter é o sinal de Hobzink. O que seria isso? Você vai fazer uma compressão firme e profunda e contínua na fossa ilíaca, no quadrante inferior esquerdo, e o paciente vai sentir dor no quadrante inferior direito. E por que ele vai sentir essa dor? Digamos que a gente tem aqui o abdômen. E aí, por que ele vai sentir dor no quadrante inferior direito? Porque provavelmente nesse caso aqui, a gente tem o quê? Uma apendicite. Então, onde é que fica o apêndice? Aqui. No final do meu intestino grosso, no encontro das 3 tênias. Eu teria o meu apêndice. Aí eu tenho aqui meu intestino grosso. Dentro do intestino grosso eu tenho o quê? Tem um ar. Se eu venho aqui no meu quadrante inferior esquerdo e aplico pressão,
E essa pressão, eu posso até fazer um sinal de Hofsing atenuado, sensibilizado, eu posso até subir um pouco a minha mão até o meio aqui do cólon transverso, o ar que está na alça, ela vai voltar. Vai voltar e vai bater onde? No meu apêndice que está inflamado. Aí vai doer. Por isso que a gente tem o sinal de Hofsing. O outro sinal seria o quê? Sinal do Psoas. Seria uma dor referida no quadrante inferior direito, com paciente em decúbito lateral esquerdo. Então, tem aqui, o teu paciente vai estar em decúbito lateral esquerdo, a perna esquerda dele vai estar o quê? Vai estar esticada aqui na cama, na maca, e aí você vai pegar a perna direita dele, vai fazer uma adução, ou seja, você vai elevar ela e vai flexionar ela para trás, vai estender ela para trás. Então, você faz uma adução, extensão para trás. Quando você faz isso, ele sente uma dor aqui na fossa ilíaca direita. Só que você só consegue identificar isso quando é um apêndice ali na região posterior, um apêndice retrocecal, que é chamado. Ok. O próximo seria o sinal do obturador. Nesse caso, o seu paciente ele vai estar aqui, vai estar deitado em decúbito dorsal, a perna esquerda dele vai estar esticada, e aí você vai pegar a coxa direita e vai elevar ela na altura do quadril, com o joelho dobrado, e vai fazer uma rotação interna do quadril, não é da perna. E, ou seja, como é que faz isso? Eu vou pegar, coloca aqui a coxa em 90 graus com o quadril, e você vai pegar a perna e flexiona para fora, porque quando você flexiona a perna para fora, faz essa rotação para fora com a perna, o quadril ele roda internamente. Então você vai pegar com a perna e vai fazer assim, ó, rotação para fora. E aí o paciente ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita dele quando você faz isso. Outro sinal seria o sinal de Cooley e sinal de Great-Turner. O que seria? O sinal de Cooley seria justamente essa equimose aqui, essa mancha da região aqui da cicatriz umbilical. E o de Great-Turner seria nessa região aqui dos flancos. Então, sinal de Cooley, cicatriz umbilical. Então, Cooley, cicatriz umbilical. Great-Turner, você lembra, nos flancos. Flancos a gente tem quanto? 2. Então, aquele que é 2 palavras é nos flancos que a gente tem 2. Então, sinal de Great-Turner. Sinal de Cullen, cicatriz umbilical. A gente pode ter também o sinal de Fox, que eu acabei não colocando aqui. Mas o sinal de Fox seria essa equimose na base do pênis. Eles geralmente são muito vistos quando tem casos de pancreatite, mas eles não são patognomônicos da pancreatite. Eles indicam uma questão de hemorragia retroperitoneal. Próximo passo e último aqui seria o quê? Manobras renais. Quando a gente vai fazer ali a avaliação renal, a gente pode fazer a palpação renal. A palpação renal é feita pela manobra de Guyot, mas dificilmente você vai conseguir sentir o rins do paciente, só se for um paciente muito, muito magrinho ali, mas é muito difícil você sentir. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber a técnica. Qual seria a técnica? O paciente vai estar deitado em decúbito dorsal, e aí você vai pegar a sua mão direita e vai posicionar na parede abdominal anterior e a esquerda na parede abdominal posterior. Então, o paciente está aqui deitado, aqui é o abdômen do paciente, você vai lá, coloca sua mão direita aqui e sua mão esquerda aqui por baixo. Beleza. Feito isso, e você vai fazer isso na altura da loja renal, que é mais ou menos ali entre a T10 e a L3. E aí, quando a mão direita ela vai pressionar aqui para baixo, a mão esquerda, ela vai fazer movimento circular. Então, a mão direita pressiona para baixo e essa mão aqui, ela faz movimento circular, tentando sentir a loja renal livre. E para o rim esquerdo, o examinador vai estar do lado esquerdo do paciente. Esse é um dos únicos momentos que o examinador vai para o lado esquerdo do paciente e vai fazer o mesmo processo. Coloquei aqui uma imagem para vocês conseguirem ver melhor. A mão esquerda por baixo, fazendo o quê? Movimento circular, enquanto a mão direita pressiona para baixo. Mas dificilmente você vai conseguir sentir, só se o paciente for muito, muito magrinho. E o outro seria a percussão renal. Como é que é feito? É a punho-percussão lombar. Por quê? Porque ela é feita com punho, é uma percussão feita com punho na região lombar. Quando o paciente sente dor, a punho-percussão lombar, você diz que ele tem o sinal de Giordano. Então, você vai fazer o quê? Você vai percutir a região lombar
com a borda cubital é esse aqui, da mão, ou com o punho, próximo ao ângulo costa vertebral de cada lado. Isso é mais ou menos onde? Na área de projeção da loja renal, entre a T10 e a L3. Faz de um lado, faz do outro. Paciente não sentiu dor, tudo ok. Paciente sentiu dor, provavelmente você vai ter uma inflamação ali da cápsula renal. E quando o paciente sente dor, gente, é algo muito, muito visível. Ele realmente, você não tem dúvidas que ele sente dor. E, bom, essa aqui foi nossa aulinha de exame físico geral abdominal. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz isso aqui com todo carinho. E se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E, bom, gente, até a próxima aula. Até mais.